Por que eu me contentei com você? Ela perguntou, olhando para o meu melhor amigo. Então terminei nosso noivado na hora. Ele escolheu sua lealdade a mim, ela virou a fofoqueira da cidade, e eu escapei da maior bala. Às vezes as perguntas mais brutais revelam verdades que você nunca quis encarar, e às vezes essas verdades salvam seu futuro inteiro. Esta é a história de como o momento de honestidade alcoólica da minha noiva se tornou a melhor coisa que já me aconteceu. 3 anos com a Marina pareciam estar construindo algo sólido na nossa pequena cidade do interior de Minas, onde todo mundo conhece todo mundo e a fofoca viaja mais rápido que os comentários na missa de domingo. Eu sou o Rafael, 29 anos, professor de História no Colégio Estadual Santos Dumont, o tipo de cara que chega cedo, fica até tarde corrigindo provas, e genuinamente acredita que a educação pode mudar vidas mesmo quando o salário sugere o contrário. A Marina gerenciava a agência do Banco do Brasil no centro da cidade, esperta como ela só com números e ambiciosa o suficiente para ter o olho na posição de gerente regional que abriria no ano seguinte. Eu sempre fui seu maior apoiador, comprando jantar nas noites que ela ficava até tarde, ouvindo ela elaborar estratégias sobre clientes difíceis, até ajudando ela a ensaiar apresentações na nossa sala enquanto ela andava de um lado para o outro de salto alto. Quando pedi ela em casamento 6 meses atrás com o solitário antigo da minha avó na Lagoa dos Ingleses, onde tivemos nossa primeira conversa real sobre o futuro, o sim dela pareceu a coisa mais natural do mundo. Não acredito que isso está realmente acontecendo, ela sussurrou no meu pescoço naquela noite, lágrimas se misturando com a brisa da lagoa enquanto ficamos sentados no pier de madeira antigo. Estou planejando este momento desde nosso segundo encontro, eu disse para ela, e era verdade, sou planejador por natureza, o tipo que pesquisa alianças de noivado por meses e visita o local perfeito 3 vezes antes do pedido de verdade. Nosso casamento de outono já estava tomando forma, local reservado no histórico Jardim Botânico, o vestido dela encomendado de uma boutique em Belo Horizonte. E meu amigo de faculdade Tiago tinha concordado em ser meu padrinho depois de se mudar para a cidade 6 meses antes para começar sua empresa de construção. A vida parecia perfeitamente alinhada, como aqueles momentos raros no ensino quando todo aluno de repente entende a lição e você lembra por que escolheu essa profissão. A chegada do Tiago tinha na verdade fortalecido meu senso de segurança, ter meu melhor amigo da UFMG por perto parecia a peça final se encaixando no lugar para a vida que sempre imaginei. Isso é exatamente o que sempre imaginei, eu disse para Marina numa noite enquanto planejávamos os arranjos da mesa, vendo ela organizar tudo com a mesma precisão que trazia para as solicitações de empréstimo, construir algo real num lugar que importa, cercado por pessoas que realmente se importam com a gente. Ela sorriu e beijou minha bochecha, mas olhando para trás agora, me pergunto se aquele sorriso chegou aos olhos dela ou se eu estava apenas vendo o que queria ver. O negócio de construção do Tiago explodiu mais rápido do que qualquer um esperava, incluindo o próprio Tiago. Em 3 meses de abrir a construção Almeida, ele conseguiu o projeto de restauração da prefeitura que estava parado na burocracia por 2 anos, além de contratos para casas personalizadas no condomínio Nobre Vale Verde, onde pessoas de Belo Horizonte construíam seus retiros dos sonhos. O cara tinha esse carisma natural que fazia empreiteiros quererem trabalhar com ele e clientes confiarem nele com seus maiores investimentos. Ele entrava num canteiro de obras e de alguma forma convencia todo mundo que estavam construindo algo especial juntos. Não apenas mais um projeto. O Tiago assinou outra construção personalizada hoje. A Marina anunciou durante o jantar numa terça, largando o garfo com um tipo de animação geralmente reservada para suas próprias vitórias no trabalho. Os ferreiros estão deixando ele projetar toda a reforma da cozinha do zero. Consegue imaginar ter esse tipo de controle criativo sobre um projeto de 6 dígitos? Olhei para cima da pilha de redações que estava corrigindo, tentando combinar com o entusiasmo dela. Que bom para ele! O Tiago sempre foi bom com pessoas. Bom com pessoas? Ela riu, mas havia algo diferente no som. Rafael, ele não é apenas bom com pessoas. Ele está construindo um império. Você sabia que ele já está falando sobre expandir para propriedades comerciais? Enquanto isso, você está. Ela gesticulou vagamente para meus papéis. Corrigindo as mesmas redações sobre a Guerra do Paraguai que você corrigiu no ano passado. O comentário doeu mais do que deveria, provavelmente porque havia verdade nele. Ensinar também é trabalho importante, eu disse baixinho. Claro que é, ela recuou rapidamente. Mas algumas pessoas simplesmente têm essa determinação para construir algo maior, sabe? O Tiago vê oportunidades onde outras pessoas veem problemas. Nas semanas seguintes,
O nome do Tiago se tornou um elemento regular nas nossas conversas de jantar. O Tiago foi aprovado para aquela reforma de escritório no centro. O Tiago contratou seu 5º funcionário integral. O Tiago está pensando em comprar aquela propriedade na rua principal. Cada atualização entregue com crescente animação, a voz dela assumindo essa qualidade brilhante e admirativa que eu nunca tinha ouvido quando ela falava sobre meu trabalho. Comecei a notar como ela checava o celular durante nossas conversas, supostamente para e-mails do trabalho, mas eu flagrei o nome do Tiago nas notificações dela mais de uma vez. Deveríamos convidar o Tiago para o churrasco dos Silva neste fim de semana, ela sugeriu numa noite enquanto planejávamos nossas rondas sociais usuais. Ele tem trabalhado tanto, e não conhece muitas pessoas fora do trabalho ainda. Tínhamos incluído o Tiago em mais encontros ultimamente, nós 3 no bar do Zé para a noite de perguntas e respostas, churrascos de fim de semana, até um encontro duplo com a colega de trabalho dela, a Lívia, e o namorado. O Tiago era sempre gracioso e engraçado, o tipo de cara que lembrava detalhes sobre as vidas das pessoas e fazia perguntas de acompanhamento que as faziam se sentir ouvidas. Mas eu estava começando a notar outra coisa nesses momentos, como a Marina se posicionava para ficar de frente para o Tiago durante as conversas, como a risada dela ficava um pouco mais alta quando ele contava histórias, como ela encontrava desculpas para tocar o braço ou o ombro dele durante interações casuais. Você tem sorte de ter um amigo tão leal, ela me dizia depois desses encontros, mas cada vez mais, eu me perguntava se lealdade era o que ela estava pensando quando olhava para ele. As comparações começaram sutis, mas foram ficando mais afiadas a cada semana, como cortes de papel que não doem até você notar que está sangrando. O Tiago assumiu outro risco enorme hoje, a Marina anunciou durante o jantar, mexendo no celular ao invés de olhar para mim. Ele fez uma proposta para aquele projeto de conversão de galpão no centro, mesmo sendo 2 vezes maior que qualquer coisa que ele já fez. É isso que separa pessoas bem-sucedidas de todo mundo, elas não têm medo de apostar em si mesmas. Larguei meu garfo, reconhecendo a mensagem subjacente. Você está dizendo que eu não aposto em mim mesmo? Estou dizendo que você escolheu o caminho de carreira mais seguro possível e depois se perguntou por que não está construindo riqueza como o Tiago. O tom dela era factual, como se estivesse explicando termos de empréstimo para um cliente. Rafael, quando foi a última vez que você assumiu um risco real? Quando foi a última vez que você buscou uma oportunidade que te assustasse? A pergunta ficou no ar porque nós dois sabíamos a resposta. Ensinar sempre pareceu minha vocação, não um plano B, mas explicar isso para alguém cada vez mais obcecada com sucesso financeiro parecia inútil. Algumas pessoas criam segurança através da estabilidade, eu disse. E algumas pessoas criam segurança indo atrás do que realmente querem ao invés de se contentar com o que parece confortável. A palavra contentar acertou como um tapa. Nas próximas semanas, suas críticas se tornaram um elemento regular de nossas conversas. Por que eu não tinha considerado começar um negócio de aulas particulares? Por que eu não buscava cargos administrativos que pagavam melhor? Por que eu estava satisfeito com a mesma posição ano após ano enquanto o Tiago estava construindo algo significativo? O Tiago não deixa o medo segurá-lo se tornou seu refrão favorito, entregue com o tipo de admiração reverente geralmente reservada para heróis de guerra ou santos. O festival de outono do município trouxe tudo para foco nítido. Tínhamos ido como trio, Marina, Tiago e eu andando através das barracas de artesanato e food trucks como tínhamos feito todo o verão. Mas algo estava diferente naquele dia. A Marina se posicionou entre o Tiago e eu enquanto caminhávamos, rindo alto demais para as histórias dele sobre clientes difíceis e descansando a mão no antebraço dele sempre que queria enfatizar um ponto. Tiago, você é absolutamente hilário. Ela riu depois que ele fez uma piada moderada sobre política da cidade pequena, os dedos dela se demorando no bíceps dele mais tempo do que contato casual requeria. Assisti o sorriso do Tiago ficar tenso, os olhos dele olhando para mim com desconforto óbvio, mas a Marina parecia alheia aos sinais dele. Quando ele se desculpou para comprar pastel, ela o seguiu até a barraca, ficando perto o suficiente para outras pessoas terem que contorná-los. Ela está bem amigável hoje, observou a dona Conceição, minha ex-professora de português, com a sobrancelha erguida que significava que ela tinha notado exatamente o que eu estava vendo. Naquela noite, depois que o Tiago tinha educadamente escapado para verificar um canteiro de obras, finalmente confrontei ela. Marina, o que foi aquilo hoje? O jeito que você estava agindo com o Tiago? Ela se virou do espelho do banheiro onde estava removendo a maquiagem, expressão mudando para irritação defensiva. O que você quer dizer?
O jeito que eu estava agindo? Eu estava sendo amigável com seu melhor amigo. Não é isso que você quer. Ser amigável não envolve ficar pendurada no braço dele a tarde toda ou seguindo ele por aí como uma adolescente apaixonada. Meu Deus, Rafael, você está sendo ridículo. O Tiago é naturalmente charmoso, e eu gosto da companhia dele. Isso não significa que algo inapropriado está acontecendo. A manipulação foi suave e imediata. Eu não disse que algo inapropriado estava acontecendo. Eu disse que seu comportamento foi óbvio o suficiente para outras pessoas notarem. Talvez outras pessoas notaram porque você está agindo inseguro e ciumento, e está deixando todo mundo desconfortável. Ela se virou de volta para o espelho, me dispensando com linguagem corporal. O Tiago é bem-sucedido e confiante, e aparentemente isso te ameaça. Daquele ponto em diante, nossa agenda social girava cada vez mais em torno da disponibilidade do Tiago. A Marina sugeria jantares quando sabia que ele estaria livre, planejava atividades de fim de semana que o incluíam, até o convidava para encontros íntimos que anteriormente eram apenas para nós. Vamos chamar o Tiago para jantar domingo, ela sugeria. Quero cozinhar para ele, ele tem trabalhado tanto, e aposto que sente falta de comida caseira. Enquanto isso, o Tiago começou a exibir sinais claros de desconforto com a atenção dela. Notei ele criando distância física durante conversas, redirecionando perguntas muito pessoais de volta para tópicos de trabalho, e fazendo esforços sutis para me incluir quando a Marina monopolizava o tempo dele. Sua gata tem mandado muita mensagem para mim ultimamente, ele mencionou casualmente numa tarde enquanto tomávamos café antes do próximo compromisso dele. Coisas do trabalho principalmente, perguntando sobre projetos e conselhos de negócios. O jeito que ele disse sugeriu que as mensagens não eram puramente profissionais, mas ele era leal demais para elaborar. Obrigado pela paciência com ela, eu disse. Ela está passando por alguma coisa ultimamente. O Tiago assentiu, mas sua expressão estava preocupada. Só, cuidado, cara. Às vezes as pessoas ficam com ideias. Eu deveria ter pressionado ele por detalhes, deveria ter exigido saber exatamente o que a Marina estava dizendo naquelas mensagens, mas parte de mim tinha medo de ouvir a resposta. O ponto de ruptura veio durante o que deveria ter sido uma noite perfeita, nosso churrasco anual de quintal que tínhamos hospedado desde que nos mudamos juntos. Passei a tarde preparando a famosa salada de batata da minha avó e instalando luzes de festa enquanto a Marina arranjava flores e gelava vinho, o tipo de trabalho em equipe doméstico que costumava me fazer sentir grato pela nossa parceria. 23 pessoas apareceram, incluindo Tiago, vários colegas professores, colegas da Marina do banco, e vizinhos que tinham se tornado amigos genuínos ao longo dos anos. Durante a primeira hora, tudo parecia normal, boa comida, conversa fácil, o sentimento satisfeito de juntar pessoas no nosso espaço. Então a Marina abriu sua terceira garrafa de vinho branco. Assisti sua transformação acontecer em tempo real. A anfitriã educada que tinha circulado entre os convidados de repente se tornou focada a laser no Tiago, abandonando conversas no meio da frase para interceptá-lo sempre que ele se movia. Tiago, vem sentar aqui do meu lado, ela gritou quando ele estava falando com o meu colega professor Marcelo sobre possíveis reformas da sala de aula. Quero ouvir mais sobre aquela mansão que você está construindo em Vale Verde. Ela bateu no lugar ao lado dela na nossa cadeira de balanço da varanda com o tipo de convite óbvio que fez o Marcelo erguer as sobrancelhas e silenciosamente se desculpar. Do outro lado da varanda, assisti ela se inclinar para o espaço pessoal do Tiago enquanto ele educadamente descrevia o projeto da casa personalizada, a mão dela encontrando razões para tocar o ombro dele, o joelho dele, o antebraço dele sempre que ela ria das respostas dele. Marina, eu gritei, esperando redirecionar a atenção dela. Pode me ajudar com os pratos de sobremesa? Ela me dispensou com a mão sem desviar o olhar do Tiago. Daqui a pouco, querido. O Tiago está me contando sobre essa lareira de pedra incrível que ele está projetando. Mas o Tiago não estava descrevendo lareiras, ele estava tentando incluir outras pessoas na conversa enquanto sutilmente se afastava do contato físico cada vez mais ousado dela. Eu ouvi olhar na minha direção com uma expressão que misturava desculpas e desamparo, claramente desconfortável mas educado demais para fazer uma cena na nossa festa. Sabe, Tiago, a Marina continuou, a voz ficando mais alta e animada, você deveria dar uma olhada nas nossas ideias de reforma da cozinha. Tenho pensado que precisamos de alguém com visão real para nos ajudar a maximizar o espaço. Ela se levantou instável, puxando o braço dele. O Rafael não tem muito de visionário quando se trata de melhoria da casa.
A dispensa casual da minha opinião na frente dos nossos convidados doeu, mas o que aconteceu depois foi pior. Quando o Tiago se desculpou para me ajudar com as tarefas da churrasqueira, claramente tentando escapar da atenção dela, ela o seguiu até a ponta da varanda onde eu estava virando hambúrgueres. Meu Deus, Tiago, olha esses braços, eu ouvi ela dizer, supostamente baixo mas alto o suficiente para convidados próximos escutarem. Todo esse trabalho físico está realmente funcionando para você. Aposto que você consegue me pegar no colo e... A frase dela se transformou em risadinhas, mas a implicação ficou no ar como fumaça da churrasqueira. O rosto do Tiago ficou vermelho enquanto ele murmurou algo sobre verificar o frango e se mudou para ajudar outros convidados, mas a Marina não tinha terminado. O Rafael ficou tão mole ultimamente, ela continuou, aparentemente alheia ao fato de sua voz estar ecoando pela varanda. Todo esse sentar e corrigir provas. Tiago, você deve se sentir incrível depois de um dia de trabalho físico real, aposto que você dorme como uma pedra, entre outras coisas. A dupla conotação era inconfundível, e vi vários convidados trocarem olhares desconfortáveis. Minha vizinha Dona Maria encontrou uma necessidade súbita de reabastecer sua bebida, enquanto minha colega Carla se ocupou ajudando outras pessoas com comida. O Tiago parecia mortificado. Marina, talvez você devesse tomar um pouco de água, ele sugeriu gentilmente, mas ela riu como se ele tivesse feito uma piada brilhante. Estou bem. Melhor que bem. Estou me divertindo pra caramba conversando com alguém que realmente entende ambição. A festa mancou por mais uma hora, mas o estrago estava feito. Os convidados começaram a fazer desculpas educadas para sair cedo, agradecendo com sorrisos tensos que não escondiam seu desconforto. O Tiago estava entre os primeiros a ir, me dando um olhar significativo enquanto se despedia. Me liga amanhã, cara. Precisamos conversar. Depois que o último convidado saiu e limpamos em silêncio desconfortável, finalmente confrontei ela. Marina, que diabos foi aquilo hoje à noite? Ela estava colocando copos na máquina de lavar louça com cuidado exagerado, do jeito que pessoas bêbadas fazem quando estão tentando provar que não estão bêbadas. Foi o quê? Achei que correu ótimo. Todo mundo pareceu se divertir. Todo mundo saiu cedo porque você passou a noite inteira se jogando no Tiago. Me jogando? Ela se virou para me encarar, o vinho fazendo seus movimentos soltos e descoordenados. Eu estava sendo amigável com nosso convidado. Eu estava mostrando interesse no trabalho dele. Deus me livre alguém nesta casa apreciar o sucesso quando vê. Apreciar o sucesso? Você estava praticamente sentada no colo dele. Talvez eu estava apreciando como é um homem de verdade quando não está se escondendo atrás de uma pilha de livros de história. O veneno na voz dela foi surpreendente. Isso não era vinho falando, isso era algo que ela estava pensando há um tempo. O Tiago está construindo algo significativo com a vida dele. Ele está assumindo riscos, fazendo dinheiro de verdade, criando algo que importa. Enquanto isso, você está ensinando as mesmas lições que ensinou no ano passado para crianças que não poderiam se importar menos. Cada palavra acertou como um golpe físico. E nossa vida sexual, Rafael? Quando foi a última vez que você mostrou paixão real? Determinação real? O Tiago provavelmente é incrível na cama porque ele realmente tem fogo dentro dele. Ambição real, real. Para. Ergui a mão, mas ela estava além de parar. Quer saber a verdade? Tá bom. Aqui está a verdade. Ela balançou ligeiramente, apontando um dedo instável para o meu peito. Eu vejo o Tiago entrar numa sala e comandar respeito. Eu o vejo tomar decisões que mudam as vidas das pessoas. Eu o vejo construir coisas com as próprias mãos enquanto você corrige provas sobre coisas que aconteceram há 150 anos. Marina, você está bêbada. Deveríamos conversar sobre isso amanhã. Não, deveríamos conversar sobre isso agora porque não posso mais fingir. A voz dela rachou, mas não com emoção, com frustração, como se ela tivesse segurado esses pensamentos por meses. Eu olho para o Tiago e vejo tudo que você não é. Eu vejo paixão e força e o tipo de homem que não apenas aceita qualquer coisa que a vida oferece para ele. Ela deu um passo mais perto, os olhos dela focando com clareza súbita apesar do álcool. Por que eu me contentei com você quando eu poderia ter alguém como o Tiago? A pergunta ficou entre nós como uma presença física, sugando todo o ar da sala. Não porque eu te amo ou o que estamos fazendo de errado, porque eu me contentei. Como nossos 3 anos juntos, nosso noivado, nosso futuro planejado era apenas algum prêmio de consolação que ela tinha aceitado enquanto esperava algo melhor aparecer.
A palavra contentei ecoou na minha mente enquanto encarei essa mulher com quem estava planejando me casar, percebendo que ela acabará de responder toda a pergunta que eu estava com medo de fazer. Alcancei a mão esquerda dela sem dizer uma palavra, gentil mas firmemente deslizando minha aliança de noivado da avó do dedo dela. O ouro antigo parecia mais pesado do que eu lembrava enquanto deslizei no meu bolso. Rafael, o que você está fazendo? Pânico invadiu a voz dela enquanto a névoa do álcool se dissipou o suficiente para ela entender o que estava acontecendo. O noivado acabou. Minha voz soou mais calma do que eu me sentia, como se estivesse anunciando uma mudança no plano de aula ao invés de terminar nosso futuro inteiro. Você acabou de me dizer que se contentou comigo. Bem, agora você não precisa mais se contentar. Eu não quis dizer dessa forma. Eu estava bêbada, estava chateada com o trabalho, Ela alcançou meu braço, mas eu recuei. Você quis dizer cada palavra. E honestamente, sou grato que você finalmente falou em voz alta ao invés de me fazer adivinhar porque eu nunca me senti bom o suficiente. Ela tentou de tudo nos próximos 20 minutos, lágrimas, promessas de mudar, alegações de que ela estava apenas testando meu comprometimento, explicações sobre insegurança temporária. Mas eu continuei ouvindo aquela pergunta: por que eu me contentei com você? Nenhuma quantidade de recuo poderia apagar a clareza na voz dela quando ela perguntou isso. Vou ligar para o Tiago, eu disse, pegando meu telefone. Rafael, por favor, não envolva ele nisso. Isso é entre nós. Você o envolveu no momento que decidiu que ele era tudo que eu não era. Saí para fazer a ligação, esperando constrangimento, talvez até raiva por estar arrastando ele para nosso drama. Em vez disso, o Tiago atendeu com preocupação imediata. Rafael? Tudo bem, cara? Você parece. A Marina e eu acabamos de terminar. Preciso que você saiba que não teve nada a ver com você, mas ela disse algumas coisas hoje à noite sobre. Graças a Deus. O alívio na voz dele me parou frio. Quer dizer, sinto muito que você esteja passando por isso, mas Rafael, ela tem me deixado incrivelmente desconfortável por semanas. Tenho tentado descobrir como te contar sem explodir seu relacionamento. Que tipo de desconfortável? Mensagens em horários estranhos perguntando conselhos sobre coisas que não tinham nada a ver com construção. Comentários sobre minha rotina de exercícios. Na semana passada ela perguntou se eu estava saindo com alguém porque algumas mulheres apreciam homens ambiciosos mais que outras. As peças se encaixaram com clareza nauseante. Por que você não me contou? Por que eu esperava que ela parasse? E por quê? Ele pausou. Porque eu estava preocupado que você pensasse que eu estava tentando causar problemas. Mas Rafael, hoje à noite na festa, o jeito que ela estava agindo? Isso foi além do inapropriado. Me senti como se precisasse de um banho depois de cada conversa. Quando desliguei, senti algo inesperado, alívio. Não devastação, não raiva, mas alívio genuíno de que a lealdade do Tiago nunca esteve em questão e que a Marina tinha revelado seu verdadeiro caráter antes de eu me amarrar legalmente a ela. Na manhã seguinte, liguei no colégio dizendo que estava doente e comecei a fazer as malas. A Marina aparentemente tinha passado a noite na casa da amiga Patrícia, o que me deu tempo para recolher meus pertences essenciais sem drama. O Tiago apareceu com sua caminhonete antes mesmo de eu terminar de carregar as caixas. Tem certeza disso? Ele perguntou, carregando meus livros para o veículo. Depois de ontem à noite? Nunca tive tanta certeza de algo. Ótimo. Porque ela me ligou 2 vezes esta manhã tentando me convencer a te convencer a reconsiderar. Disse para ela que isso não ia acontecer. Carregamos tudo para seu quarto de hóspedes em 2 viagens, e me senti mais leve a cada caixa que carreguei. Naquela tarde, a Marina começou sua campanha para me reconquistar, começando com uma série de mensagens de texto cada vez mais desesperadas. Rafael, cometi um erro terrível. Por favor, volte para casa para conversarmos. Eu estava bêbada e assustada com o casamento. Não quis dizer nada daquilo. Você está jogando fora 3 anos por um comentário idiota. Então ela escalou para aparecer no Colégio Santos Dumont, esperando na porta da minha sala entre as aulas com olhos vermelhos e um café da minha cafeteria favorita. Rafael, por favor. 5 minutos. É tudo o que estou pedindo. Não há nada para discutir, Marina. Você deixou seus sentimentos claros. Eu estava testando seu comprometimento. Queria ver se você lutaria por nós. A mentira era tão transparente que quase insultava. Você não estava testando nada. Você estava sendo honesta pela primeira vez em meses.
Enquanto isso, o Tiago estava lidando com as tentativas dela de contatá-lo com impressionante franqueza. Quando ela o abordou no bar do Zé quinta à noite, tentando convencê-lo a mediar, ele a rejeitou publicamente o suficiente para o bar inteiro ouvir sua resposta. Marina, o que você fez com o Rafael foi vergonhoso. Não tenho interesse em discutir isso, e não tenho interesse em qualquer tipo de relacionamento com alguém que trataria meu melhor amigo como lixo. A palavra viajou rápido na nossa cidade pequena, e a rejeição pública do Tiago às investidas dela se tornou parte da história que todo mundo estava contando. Em uma semana, eu tinha encontrado um pequeno apartamento perto do colégio, recusado as ofertas da Marina para resolver as coisas e começado a dormir a noite toda pela primeira vez em meses. A realização devastadora não era que ela tinha escolhido o Tiago ao invés de mim, era que ela nunca tinha realmente me escolhido. Eu tinha sido apenas a opção segura até algo mais emocionante aparecer, e descobrir isso antes do casamento foi a maior sorte da minha vida. Cidades pequenas são implacáveis quando se trata de escândalos sociais, e o comportamento da Marina no nosso churrasco tinha fornecido material suficiente para alimentar conversas por meses. No fim de semana seguinte, todo mundo parecia saber que o noivado do Rafael Silva tinha terminado espetacularmente, com detalhes ficando mais dramáticos a cada recontagem. Ouvi dizer que ela estava praticamente escalando em cima daquele rapaz da construção bem na frente do Rafael. A dona Aparecida sussurrou para sua amiga no supermercado, alto o suficiente para metade da seção de frutas escutar. Coitado do menino, ficou lá parado vendo sua noiva fazer papel de palhaça. A história evoluiu conforme se espalhava, mas o núcleo permaneceu consistente. A Marina tinha se humilhado publicamente a mim em busca do meu melhor amigo, destruindo um relacionamento de 3 anos por uma fantasia que o Tiago nunca encorajou. O que transformou fofoca local em consequências sociais genuínas foi a decisão da Marina de confrontar o Tiago no bar do Zé na sexta-feira seguinte. Eu não estava lá, mas 3 pessoas diferentes me ligaram para contar o que aconteceu, e o vídeo do celular de alguém circulou pelas redes sociais em poucas horas. Aparentemente, ela estava bebendo pesado antes de abordar a mesa do Tiago, onde ele estava jantando com clientes potenciais. Você não pode simplesmente me ignorar para sempre, ela balbuciou, balançando enquanto segurava a cadeira dele. Eu sei que você sentiu alguma coisa naquela festa. Eu vi como você olhou para mim. O Tiago permaneceu calmo, mais firme. Marina, você precisa ir embora. Estou tendo um jantar de negócios. Negócios, claro. Tudo é sobre negócios com vocês, homens bem-sucedidos. A voz dela estava ficando mais alta, chamando a atenção de outros clientes. Bem, eu sou bem-sucedida também. Eu gerencio uma agência inteira do banco, e eu reconheço qualidade quando vejo. A qualidade que você deveria ter reconhecido foi o Rafael, que merecia melhor do que você deu para ele. Foi aí que ela perdeu completamente a cabeça, segundo as testemunhas. Ela começou a chorar e gritar sobre como todo mundo estava do lado do Rafael sem entender a perspectiva dela, como o Tiago estava sendo cruel ao fingir que não se sentia atraído por ela, como pessoas de cidade pequena não conseguiam entender mulheres ambiciosas. O Tiago teve que pedir ao gerente para escoltá-la para fora enquanto seus clientes sentaram em silêncio atônito. O vídeo mostrou ela cambaleando em direção à saída enquanto gritava de volta para a mesa do Tiago. Você vai se arrepender disso quando eu me casar com alguém que realmente me valoriza. As consequências profissionais vieram rapidamente. Minas Gerais é pequena o suficiente para a reputação pessoal impactar diretamente a reputação profissional, e o Banco do Brasil recebeu múltiplas reclamações de clientes que tinham ouvido sobre o comportamento público da Marina. A dona Conceição, minha ex-professora de português que tinha conta lá, mencionou ao gerente-geral que a conduta pessoal da Marina estava refletindo mal na instituição. As pessoas estão falando, ela aparentemente disse durante uma visita de rotina. E não de maneiras que inspiram confiança no julgamento profissional. O gerente regional Paulo Henrique chamou a Marina para o que ficou conhecido na cidade como uma conversa muito séria sobre manter a posição da agência na comunidade. A palavra vazou que ela tinha sido alertada sobre manter sua vida pessoal longe de afetar seus relacionamentos profissionais, uma humilhação que a mandou para outra espiral de autodefesa pública. O prego final no caixão social dela veio no leilão anual da Caridade Lar dos Idosos 3 semanas depois. O Tiago tinha doado serviços de construção para a reforma da varanda de uma família local. E quando o lote dele foi leiloado, a Marina fez uma cena que cimentou sua reputação como conto de advertência da cidade. Ela estava bebendo de novo, aparentemente seu novo normal, e quando Tiago subiu no palco para descrever sua doação, ela gritou da multidão:
certifiquem-se de que todo mundo saiba que tipo de homem vocês estão apoiando. O salão do leilão ficou em silêncio enquanto Tiago olhou diretamente para ela. Você está certa, Marina. As pessoas deveriam saber exatamente que tipo de homem eu sou. A voz dele ecoou claramente através do microfone. Eu sou o tipo de homem que nunca trairia meu melhor amigo. Eu sou o tipo de homem que acha seu comportamento com o Rafael vergonhoso e nojento. E eu sou o tipo de homem que não quer nada com alguém que destruiria um bom relacionamento porque achou que poderia trocar por algo melhor. Os aplausos que se seguiram foram espontâneos e estrondosos, enquanto a Marina fugiu do prédio chorando. Daquele ponto em diante, seu isolamento social se tornou completo. Mulheres que tinham sido conhecidas amigáveis começaram a evitá-la em estabelecimentos locais, não querendo se associar com alguém que tinha traído publicamente um homem bem visto por razões egoístas. Homens a viam com suspeita, reconhecendo-a como o tipo de mulher que abandonaria um parceiro leal no momento que alguém com mais dinheiro aparecesse. Suas sextas-feiras, uma vez cheias de encontros sociais, se deterioraram em sessões de bebedeira solo em diferentes bares onde ela encurralava qualquer um disposto a ouvir sua versão dos eventos. O Rafael estava me segurando, ela insistia para estranhos. O Tiago me deu esperanças e então me humilhou. Esta cidade inteira está cheia de pessoas pequenas que não conseguem lidar com uma mulher com ambição. Mas cada tentativa de se defender apenas reforçava as opiniões negativas das pessoas, especialmente quando ela começou a falar mal tanto do Tiago quanto de mim para qualquer um que escutasse. Sua presença nas redes sociais se tornou cada vez mais desesperada e vingativa, com posts sobre amigos falsos que mostram suas verdadeiras cores e cidades pequenas que punem mulheres por conhecerem seu valor. As referências indiretas eram transparentes o suficiente para conhecidos mútuos começarem a deixar de seguir ela para evitar o drama. Ela se tornou tudo sobre o que as pessoas nos alertaram. A Patrícia, sua ex-melhor amiga, mencionou para alguém que mencionou para mim. Amarga, desesperada e completamente sem disposição para assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Em 2 meses, a Marina tinha se transformado de uma gerente de banco respeitada noiva de um professor popular no principal exemplo da cidade de como a autodestruição parece quando embrulhada em direito e julgamento pobre. 6 meses depois, estou sentado no meu pequeno apartamento corrigindo provas do meio do semestre quando Tiago bate na minha porta com comida do restaurante oriental e 2 cervejas geladas, nossa nova tradição de quinta-feira que se tornou tão confiável quanto o nascer do sol. Como foi a reunião de pais? Ele pergunta, se acomodando na cadeira que comprei especificamente porque é confortável o suficiente para longas conversas, mas não tão confortável que visitas fiquem além da conta. Melhor do que eu esperava. A dona Silva me agradeceu por ajudar o filho dela a entender que a Guerra do Paraguai não era só sobre datas e batalhas. Aparentemente, ele tem contado para todo mundo no jantar sobre fatores econômicos e questões territoriais. O Tiago sorri, abrindo sua cerveja. Viu? Você realmente está mudando vidas, cara. Alguns de nós só constroem casas bonitas. A camaradagem fácil entre nós se aprofundou em algo mais parecido com irmandade, forjada através de crise compartilhada e respeito mútuo. A lealdade do Tiago durante toda a confusão da Marina provou como é a verdadeira amizade, não apenas alguém que aparece nos bons momentos, mas alguém que escolhe seu lado quando escolher lados importa. Falando em casas bonitas eu digo, como está indo o projeto dos Moreira? Terminei antes do prazo e abaixo do orçamento. Eles estão tão felizes que estão me indicando para 3 outras famílias em Vale Verde. O negócio do Tiago explodiu além até mesmo de suas projeções otimistas. Mas o sucesso não mudou seu caráter fundamental. Ele ainda aparece com comida chinesa, ainda pergunta sobre meus alunos, ainda trata nossa amizade como a coisa valiosa que ela é e falando em indicações ele continua com um sorriso que sugere que estava esperando para compartilhar a novidade. Convidei a Beatriz para jantar amanhã à noite. Beatriz Santos ensina na 4ª série na Escola Municipal Dom Pedro, e ela é exatamente o tipo de mulher que o Tiago merece, inteligente, gentil, genuinamente impressionada pelo caráter ao invés de contas bancárias. Eles se conheceram em um evento de valorização dos professores para o qual eu o arrastei, e eu a vi se iluminar quando ele fez perguntas pensadas sobre desafios educacionais ao invés de tentar impressioná-la com histórias de negócios. Já era hora, eu digo, erguendo minha cerveja em um brinde de brincadeira. Ela tem perguntado sobre você há semanas. A atualização que eu estava esperando mais temendo vem durante nossa segunda cerveja. O Ricardo Silva mencionou que viu o carro da Marina na casa dos pais dela no fim de semana passado. O Tiago diz cuidadosamente.
Aparentemente, ela tem ficado lá Desde que perdeu o emprego, eu completo. A notícia tinha chegado até mim através da rede de fofoca dos professores. O gerente regional Paulo Henrique tinha finalmente decidido que o comportamento cada vez mais errático da Marina e questões de reputação eram incompatíveis com representar os valores comunitários do Banco do Brasil. O Ricardo disse que ela parecia mal. Muito mal mesmo. A voz do Tiago carrega simpatia genuína apesar de tudo o que aconteceu. A mãe dela disse para a dona Conceição que a Marina tem lutado contra a depressão e bebida. Eu sinto algo que me surpreende, preocupação real com o bem-estar dela, separada de quaisquer sentimentos românticos remanescentes. Espero que ela consiga ajuda, eu digo, e falo sério. Ela claramente precisava de algo que eu não podia dar, mas isso não significa que eu queria que a vida dela desmoronasse. É isso que faz de você um homem bom, Rafael. A maioria das pessoas estaria comemorando a queda dela. Comemorar a dor de outra pessoa não faz a minha ir embora. Além disso, eu paro, considerando como articular algo que tenho pensado há meses. Ela na verdade me fez o maior favor possível ao me mostrar quem ela realmente era antes de nos casarmos. O Tiago acena pensativo. Melhor descobrir durante um noivado do que durante um divórcio. A conversa vira para tópicos mais leves, o último projeto do Tiago envolvendo a renovação de uma casa histórica, meus planos para as férias de julho, a temporada de futebol que está começando a parecer promissora para nosso time do Flamengo. Mas depois que ele vai embora e eu estou preparando aulas para amanhã, me pego refletindo sobre como minha vida melhorou dramaticamente desde aquela noite devastadora 6 meses atrás. Meu pequeno apartamento parece mais um lar do que o lugar que dividi com a Marina jamais pareceu. Não preciso mais andar pisando em ovos em volta das mudanças de humor de alguém. Não preciso mais me sentir inadequado por escolher trabalho estável ao invés de empreendedorismo chamativo. Não preciso mais fingir que crítica constante era de alguma forma motivadora ao invés de esmagadora da alma. Comecei a namorar de novo, cautelosamente, mas com prioridades mais claras. Juliana, a nova bibliotecária, compartilha meu amor por ficção histórica e trata meu trabalho como se importasse ao invés de como algo para se desculpar. A Amanda da escola vizinha aprecia jantares tranquilos e longas conversas sobre livros, educação, e construir vidas significativas ao invés de estilos de vida impressionantes. Nenhum relacionamento se desenvolveu em algo sério ainda, mas ambas as mulheres me fazem sentir valorizado por quem sou ao invés de tolerado até algo melhor aparecer. O contraste com a Marina é gritante e esclarecedor. Essas mulheres perguntam sobre meus alunos, lembram detalhes sobre meus desafios no trabalho, e parecem genuinamente interessadas nos meus pensamentos e opiniões. Quando a Juliana traz café para as reuniões do conselho escolar, é porque ela quer apoiar meu trabalho. Não porque está fazendo networking para vantagem pessoal. Quando a Amanda sugere atividades de fim de semana, são coisas que ambos gostaríamos ao invés de oportunidades para ela ser vista com alguém. Você parece diferente, minha colega Carla mencionou durante o recreio na semana passada. Mais relaxado, mais você mesmo. Ela está certa. Sem pressão constante para provar meu valor ou justificar minhas escolhas, redescobri aspectos da minha personalidade que tinham sido enterrados sob anos de me sentir insuficiente. Faço piadas de novo, pratico hobbies que tinha abandonado, até comecei a escrever planos de aula que incorporam projetos criativos ao invés de apenas tarefas do livro didático. Meus alunos notaram a mudança também. Vários comentaram que a aula de história se tornou mais interessante, mais envolvente, mais divertida. Talvez mais importante, aprendi a reconhecer a diferença entre alguém que te ama e alguém que se contenta com você enquanto espera por uma melhoria. A pergunta da Marina, por que eu me contentei com você? Me assombra não porque foi cruel, mas porque foi honesta. Ela tinha se contentado, e ao fazer isso, me fez sentir como se eu fosse alguém com quem se contentar ao invés de alguém que vale a pena escolher. A pessoa certa não perguntará por que se contentou, ela saberá exatamente por que te escolheu e se sentirá grata pela escolha todos os dias. A voz do Tiago ecoa através da minha janela enquanto ele fala no telefone no estacionamento, provavelmente coordenando o trabalho de amanhã ou falando com a Beatriz sobre os planos de jantar. O som me lembra que algumas pessoas realmente escolhem lealdade, valorizam caráter, constroem relacionamentos baseados em respeito mútuo ao invés de cálculo oportunista. 6 meses atrás, pensei que minha vida estava acabando quando a Marina fez aquela pergunta devastadora. Agora percebo que na verdade estava começando a versão real, construída em conexões autênticas com pessoas que veem meu valor ao invés de minhas limitações.
Às vezes as traições mais devastadoras acabam sendo os maiores presentes, te salvando de uma vida inteira sendo desvalorizado por alguém que nunca mereceu seu amor. A Marina me fez um favor ao mostrar suas verdadeiras cores antes de eu me amarrar legalmente a alguém que teria passado nosso casamento inteiro procurando por algo melhor. E o Tiago me fez um favor ao provar que amigos de verdade não desaparecem quando escolher lados se torna necessário. Enquanto termino de corrigir a última redação sobre as causas da Guerra do Paraguai, sorrio com a ironia de que minha própria guerra pessoal terminou não com vitória ou derrota, mas com o reconhecimento de que eu tinha estado lutando a batalha errada o tempo todo. O objetivo nunca foi convencer alguém a me valorizar, foi encontrar alguém que já o fazia.